Boa noite, pessoal. Dando continuidade à nossa psicologia da educação e da aprendizagem, hoje a gente vai ver a constituição do sujeito. Para isso, nós vamos ver um pouquinho sobre a síntese das ideias do Vygotsky. Bom, o Vygotsky, a cultura molda o psicólogo, isto é, determina a maneira de pensar. O que significa isso, gente? Que pessoas de diferentes culturas têm diferentes perfis psicológicos. E as funções psicológicas de uma pessoa são desenvolvidas ao longo do tempo e medidas pelo social, através de símbolos criados pela cultura. A linguagem representa a cultura e depende do intercâmbio social. Os conceitos são construídos no processo histórico e o cérebro humano é resultado da evolução. Em todas as culturas, os símbolos culturais fazem a mediação. Os conceitos são construídos e internalizados de maneira não linear e diferente para cada pessoa. Cada abordagem é feita de maneira holística, ou seja, ampla, e o cotidiano é sempre em movimento e em transformação. É a dialética, ou seja, a palavra é o microcosmo, o início de tudo, e ela tem vários significados, ou seja, é polissêmica. A mente vai sendo substituída historicamente pela pessoa, que é o sujeito de seu conhecimento. O Vygotsky, ele desenvolveu um grande trabalho reconhecido pelos estudiosos sobre a formação de conceitos, os conceitos espontâneos ou do cotidiano, também chamado de senso comum, são aqueles que não passaram pelo crivo da ciência. Os conceitos científicos são formais, organizados, sistematizados, testados pelos meios científicos, que em geral são transmitidos pela escola e que aos poucos vão sendo incorporados ao senso comum. Trabalha com a ideia de zonas de desenvolvimento, ou seja, todos temos uma zona de desenvolvimento real, que seria composta por conceitos que já dominamos. Vamos imaginar que numa escala de 0 a 100, estamos no 30. Esta é a zona de desenvolvimento real nossa. Para os outros 70, sendo o nosso potencial, ou seja, aquilo que terá que ser desenvolvido. O Vygotsky chama de zona de desenvolvimento proximal. Se uma pessoa chega a 100, a sua zona de desenvolvimento proximal será ampliada, porque estamos sempre adquirindo conceitos novos. Estabelece 3 estágios na aquisição desses conceitos. O primeiro é do conceito sincréticos, ainda psicológicos, evoluem em fase e a escrita acompanha. Uma criança de aproximadamente 3 anos de idade, ela escreve o nome da mãe ou do pai, praticando a escrita indecifrável, ou seja, se o pai é alto, ela faz um risco grande. Se a mãe é baixa, ela risca algo pequeno. Aproximadamente, pessoal, aos 4 anos de idade, a criança entra numa nova fase, tá? Que é a escrita pré-silábica, que pode ser unigráfica, semelhante ao desenho anterior, mas bem mais elaborado. As letras inventadas não é possível ser entendido, porque não pertence a nenhum sistema de signo. Letras convencionais jogadas aleatoriamente sem obedecer nenhuma sequência lógica de escrita, ok? Bom, no desenvolvimento, mais ou menos aos 4 ou 5 anos, a criança entra na fase da escrita silábica, quando as letras convencionais representam sílabas, não separa vogais e consoantes e faz uma mistura, e às vezes só maiúscula ou só minúsculas. Com aproximadamente 5 anos, a criança entra em outra fase, que a gente chama da escrita silábica alfabética. Neste momento, a escrita é caótica, faltam letras, mas apresenta evolução em relação à fase anterior. Com mais ou menos 6 anos de idade,
a criança entra na fase da escrita alfabética. Já conhece o valor sonoro das letras, mas ainda erra. Somente com o hábito de ler e escrever que esses erros vão sendo corrigidos. Ferreiro aconselha não corrigir a escrita da criança durante as primeiras fases. No início, ela tem estrutura e depois vai adquirindo aos poucos. Nesse instante, o erro deve ser trabalhado porque a criança está adquirindo estruturas necessárias. Sobre a educação de adultos, considera que as fases iniciais já foram eliminadas, porque mesmo sendo analfabeta, a pessoa conhece os números e as letras. Considera a zona de desenvolvimento proximal de Vygotsky a lei de equilíbrio e desequilíbrio de Piaget e a internalização do conhecimento. Trabalha com hipótese no contexto, uma visão de processo, aceitando a problematização dentro de uma visão dialética holística, ok? Pessoal, as discussões acerca da construção da inteligência do sujeito, a partir de sua interação com o meio, o Vygotsky elabora uma análise do sujeito em construir e organizar o seu conhecimento. Nessas análises, ele apresenta os princípios de sujeito e de subjetividade. O Vygotsky, ele tem uma perspectiva sócio-histórica, onde ele acha que a criança nasce em um universo social e cultural, sendo este meio o seu meio natural. Ao longo do tempo, ele acha que esse meio é constituído de produções culturais de seres humanos, ou seja, um ambiente significativo. Ao descobrir e apropriar-se desse universo, a criança entra no processo de constituição do sujeito, tá? Então, nesse processo, as características individuais, ou seja, genéticas herdadas pela criança, se tornam insuficientes para garantir seu desenvolvimento e, assim, garantir o surgimento das funções superiores que surgem a partir das reais relações entre os seres humanos. Essa teoria parte da concepção de que todo organismo é ativo e, nessa ação, estabelece interação entre as condições sociais, que são condições mutáveis, e a base biológica do comportamento humano. Com o aparecimento da linguagem, a criança tem acesso aos signos linguísticos, pessoal. Dessa forma, transforma sua atividade prática e assim dá origem às formas humanas de atividades. O eu é construído a partir da relação com o outro e a palavra desempenha a função de contato social. O sujeito tem consciência de si, ou seja, do eu, porque ele tem consciência dos demais, do outro. A consciência seria constituída, então, do contato social. A atividade mental do sujeito é resultante de aprendizagem social, da interiorização da cultura e das relações sociais. O Vygotsky acredita que o sujeito é constituído a partir de suas relações com o meio. As atividades humanas são operacionalizadas ao longo do desenvolvimento pelos signos, que funcionam como mecanismo de comunicação e conexão das funções superiores. Uma das formas de se estabelecer o relacionamento com outras pessoas é por meio da linguagem. O ser humano é, na verdade, uma produção social em que ele participa na condição de sujeito. O aprendizado ocorre por meio de outras pessoas, de pais, irmãos, amigos, professores. É a cultura, está sempre influenciando o conteúdo e os processos de desenvolvimento cognitivo infantil. A teoria de Vygotsky, pessoal, analisa o sujeito, não se limitam ao biológico. O homem apresenta a capacidade de sintetizar o conjunto das relações sociais e de as construir. O ser humano desenvolve simultaneamente em termos cognitivos e sociais.